Bom dia, pessoas. Bem-vindos aí a mais uma aula remota. Hoje, sob nova configuração. Configuração essa, que segundo a orientação que eu recebi, é para a nossa maior e melhor segurança. Nossa, minha, professor, de vocês e da instituição, da escola. Ok? Bom, a partir de hoje eu vou pedir uma gentileza para vocês. Toda vez que vocês ingressarem na aula, então é assim, claro que vocês colocam lá o ID, a senha, vocês vão cair na sala de espera. Não fiquem apavorados, calma que o professor vai lá e habilita todo mundo da sala de espera, ok? Então, ó, tá vendo? Tá caindo gente agora lá na sala de espera, e aí eu vou admitindo aqui. Às vezes, logo no comecinho lá, 8 e 9h30, por exemplo, tem 2, 3, 4, vai juntando. A hora que junta, eu tenho aqui um botãozinho que eu autorizo todo mundo de uma vez, ok? Então, não fique apavorado. No fim, tudo dá certo. Bom, agora, a partir de hoje, nós vamos combinar assim. Só que eu vou pedir um pouquinho mais tarde para vocês, porque ainda tem muita gente atrasada entrando. Daqui a pouco eu vou solicitar um novo procedimento que vocês deverão ter a partir de hoje, ao ingressar na sala de aula. Mas a gente volta a falar daqui a pouco, porque ainda tem os atrasados aí, né? Vamos lá, vamos dar continuidade, ver onde nós paramos. Eu acho que nós estávamos resolvendo exercício, me parece, não tenho certeza. Gostaria que conferissem aí para mim, por gentileza, e me dissessem aí que... Aqui é do segundo. Em que aula que nós estamos? Setor, eu acho que era setor 1, se não me engano, nós estávamos trabalhando, né? Vamos lá, qual apostila? Então, eu que eu estou exatamente perguntando. A apostila eu não tenho a menor ideia, né? Porque eu não tenho apostila aqui, eu só trabalho com módulo. A única coisa que eu consigo baixar aqui, tá? Então, eu sei que é módulo lá 20 qualquer coisa. Vê para mim, por favor, onde eu parei. Ô, Fernando, Oi. a gente parou. A última coisa que a gente viu foi sistemas dissipativos Tá, do módulo. módulo 24. E nós já resolvemos ele? Já. Certo. Que é a apostila? 4. E termina o setor na apostila, no módulo 24? Isso, o setor terminou nesse módulo. Porque o que eu baixei aqui seria o módulo 25, é da outra apostila então, mas é que seria a continuação, seria mais um módulo de sistema conservativo ou dissipativo. Mas já que acabou a apostila, vamos ficar nela. Então vamos lá para o outro setor. Vê para mim qual é o tema da aula do outro setor, por favor. Seria o setor 222. Perfeito. Módulo Então, módulo 10 10. seria encontros e ultrapassagens de móveis. Tá, beleza. Então, nós vamos comentar primeiro aqui, encontro de corpos, ultrapassagem, para depois a gente resolver o exercício, tá? Então, vamos lá. Deixa eu puxar umas imagens aqui que eu deixei no computador. Aqui, ultrapassagens. Vamos começar com encontro de corpos. Então, vamos trabalhar aqui, encontro de corpos. Então, isso daqui é uma tela teórica, tá ok? Isso aqui não é resolução de exercício. Isso aqui é uma tela teórica que nós vamos resolver um encontro de corpos e para vocês entenderem como é que a gente faz para trabalhar com isso daí, tá? Então, podem colocar um título aqui em cima. Se você estiver copiando aí no caderno, né? Coloca o título aí em cima. Encontro. Ô, moçada, perdão. Me dá um segundo, por gentileza. Me perdoe. Me desculpem, tá? Bom, encontro de corpos.
Bom, imagina que aqui eu tenho um corpo A, que se encontra nessa posição 3. Aqui eu coloquei uma escala, tá, de posição. Aqui a escala está em centímetros, não tem problema. Eu poderia estar em metros, sem problema. E aqui eu tenho um corpo B que está na posição 7. Os dois corpos estão movimentando, nesse caso, no mesmo sentido. Aí, como a velocidade do A é maior que a velocidade do B, a gente sabe que vai ocorrer um encontro entre eles, ok? E a primeira coisa que eu quero saber é, após, vamos imaginar assim, ó, que ele estando no A, o A estando no 3 e o B estando no 7, eu solto o cronômetro. Eles estão movimentando, eu solto o cronômetro. Após quanto tempo o A vai alcançar o B? O que significa o A alcançar o B? Significa que o A vai ocupar a mesma posição do B. Por isso que é um encontro. Beleza? E é isso que a gente precisa descobrir. Quanto tempo demora para o A alcançar o B? E depois eu quero descobrir aonde, em que posição que o A alcança o B. Certo, pessoas? Muito bem. Esse encontro de corpos, entre esses dois corpos, vamos considerar que os dois, tanto o A como o B, estão realizando um movimento uniforme. O que significa um movimento uniforme? Significa que ambos apresentam velocidade constante, ou seja, não tem aceleração. Nenhum deles manifesta aceleração. Beleza? Muito bem, como é que eu começo então um exercício de encontro de corpos? Como é que eu trabalho com isso? Ora, o que significa os corpos se encontrarem? Significa dizer que eles vão ocupar a mesma posição. Então, a posição do A vai ser a mesma do B. Isso que é encontro de corpos. Beleza? A posição do A é a mesma do B. E nós precisamos saber qual é essa posição e depois de quanto tempo ocorre esse encontro. Para isso, vamos pensar, ó, se eu vou trabalhar com S, posição, e nós estamos tratando de corpos que realizam movimento uniforme. O que é uniforme mesmo? Velocidade constante. Tá, velocidade constante. Posição, velocidade constante. Opa, movimento uniforme. Formulinha do sorvete. Formulinha do sorvete. Legal. Quando nós formos tratar de posição no movimento uniforme, a gente precisa lembrar da formulinha do sorvete. Beleza. Aqui está ela. Então, qual é a minha primeira providência? Minha primeira providência é a seguinte. Eu vou montar a formulinha do sorvete para o corpo A e vou montar a formulinha do sorvete para o corpo B. Na verdade, a gente fala montar a formulinha do sorvete, mas o que eu vou fazer é escrever a função horária do espaço para o corpo A e para o corpo B. Ok? Então vamos lá, vamos montar aqui, ó. Função horária para o corpo A. Vamos lá. Posição inicial, onde é que ele se encontra? No marco 3. Está aqui, 3. Mais velocidade. Qual é a velocidade dele? 4. Vezes T, que a gente não sabe qual é. Então, a função horária do espaço para o corpinho A é essa daqui. SA igual a 3 mais 4T. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o corpo B. Então, SB vai ser igual a... Posição inicial dele, ó, ele está no 7. 7 mais a velocidade dele é 2 vezes o T. Ok? Pronto. Essa é a função horária do espaço para o corpo B. Vamos lá, vamos embora. Qual é a condição para o encontro? Essa daqui, ó. A posição do A deve ser exatamente igual à posição do B. O que eu faço agora? No lugar do SA, eu vou colocar a sua função. E no lugar do SB, eu vou colocar a sua função. Então, vai ficar assim, ó. SA 3 mais 4T igual SB 7 mais 2T. Passa tudo que tem T para um lado que não tem para o outro. Esse 2T vem para cá negativo. 4 menos 2, 2. Então, 2T igual. O 7 está aqui, joga o 3 para o lado direito, ele vai negativo. 7 menos 3, 4. Aí isola T, 4 dividido por 2, 2 unidade segundos. O que é isso que eu achei? O que eu determinei aqui foi o instante do encontro.
Esse é o instante do encontro. Quer dizer que após 2 segundos, bum, o A alcança o B. Então, após 2 segundos, ocorre o encontro entre esses dois corpos. Beleza? Outra pergunta. Onde? Em que posição o A vai alcançar o B? Em que posição? Em que posição? Ora, se eu quero saber a posição do encontro, basta eu descobrir qual é a posição no instante, 2 segundos. De quem, Fernando? Dos dois, né? Qualquer um, porque eles vão estar na mesma posição. Quer ver? Pega esse instante 2, substitui no lugar desse T. Você vai ficar com 3 mais 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11. A unidade aqui está sendo centímetro, né? Ou substitui nesse T aqui, ó. Vem o 2 para cá, ó. Fica 7 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Com 7, 11. Tá aí, ó. Então a resposta. Qual é a posição do encontro? No marco, 11 centímetros. Quer dizer que A e B encontrar-se-ão aqui, ó, no marco 11. Após 2 segundos de movimento. Difícil fazer isso? Um detalhe, eu coloquei A e B no mesmo sentido. Eles poderiam estar em sentidos opostos? Claro. Estando em sentidos opostos, só cuidado. O que estiver movimentando no sentido contrário à orientação da trajetória, a velocidade dele é negativa. Beleza? Alguma pergunta? Jura por Deus? Sim ou não? Respondam alguma coisa. Tranquilo, Fer. Tranquilo? Bom, o que eu vou fazer agora, eu vou apagar. Então, eu acho que todos ou façam um print aí da página ou devem estar copiando isso aí num caderno, né? Pronto? Fizeram um print? Eu vou apagar. Sabe para que eu vou apagar a resolução nessa página? Porque eu vou resolver de uma outra maneira. Tem outra maneira de determinar esse instante de encontro. Então, estou apagando. Bom, o que eu falei a vocês que a partir de hoje precisaria de uma nova atitude de vocês ao ingressarem na sala de aula, que eu quero que vocês façam a partir de agora, é o seguinte. Toda vez que vocês ingressarem na sala de aula, vão lá no chat e coloque o seu nome completo, tá? Nome completo. Só que assim, enquanto estiverem colocando os nomes, não escrevam bom dia, oi, boa tarde, nada. Só o nome, tá? Coloque o seu nome completo. Para que isso? Toda aula nossa é gravada. Toda aula é gravada. Sendo gravada, tudo que vocês falam aí no chat fica gravado. E vocês colocando o nome completo, todos colocando o nome completo, isso vira uma lista de presença. Tudo bem? Então, ao invés da Eliana ficar tirando foto, ela entra, tira foto, e depois ela sai. Então, vocês entram, coloquem o nome completo lá no chat, tá? Isso daí gera uma lista de presença aqui para mim, beleza? Obrigado pela compreensão e colaboração. E agora eu vou resolver esse exercício de uma outra maneira. Aí você vai falar assim, ixi, que maneira que será essa? Uma maneira que você conhece. Conhece. Que maneira que é essa? Me ajuda a pensar. Eu acabei de resolver o exercício de encontro de corpos através da formulinha do sorvete, montando a função horária de cada corpo, aí igualei as duas, acho um instante, com o instante substitui, acho a posição do encontro. Beleza? Outra maneira de resolver isso, ó, eu estou vendo aqui que 23 já colocaram o nome lá no chat. Se tem 25 participantes, está faltando um, né? Porque eu sou o 24º, deve estar faltando um. Então dá uma olhada aí, quem não colocou, coloque lá, por favor. Muito bem. Então, uma das maneiras é através da formulinha do sorvete, montando a função horária. A outra maneira, pessoas, de eu trabalhar com encontro de corpos é através da velocidade relativa. Lembra como é que se determina a velocidade relativa? Quando eu tenho dois corpos
Alguém vai no privado com o Escaramelo, no privado, no zap dele, e fala para ele entrar e colocar o nome, por favor, no chat. Ok? Obrigado. Então, quando a gente vai determinar a velocidade relativa, lembra, os corpos podem estar em sentidos opostos ou no mesmo sentido. Como é que tira a velocidade relativa? Sempre fazendo a maior menos a menor. Quando eles estão em sentidos opostos, você vai fazer a positiva menos a negativa, vira uma soma. Agora, quando eles estão no mesmo sentido, você faz a maior menos a menor, aí é uma subtração mesmo. Tudo bem? Então, aqui, velocidade relativa, você lembra que é ΔS relativo sobre ΔT, certo? Velocidade relativa é uma velocidade, como qualquer outra. Então, ΔS sobre ΔT. Então, primeiro, vamos lá. Vamos determinar a velocidade relativa entre esses dois corpos. Então, eu preciso tirar a velocidade relativa entre A e B. Como é que eu tiro a velocidade relativa entre A e B? Você vai fazer a maior velocidade menos a menor. Quem tem a maior velocidade? É o A, porque é o A que vai alcançar o B. Então, a relativa entre eles é VA menos VB. Tudo bem? Então, vamos lá, calculando isso. Velocidade relativa entre eles vai ser igual. Velocidade de A, 4 centímetros por segundo, e a de B, 2 centímetros por segundo. Quer dizer que a velocidade relativa entre eles vai ser de 2 centímetros por segundo. Pronto. Esta é a velocidade relativa entre eles. Aí você vai falar assim, peraí, estou entendendo nada. Você não quer achar quanto tempo demora para o A alcançar o B? Isso. Quer ver como eu vou fazer agora? Ó. Tenho a relativa. Então, agora eu volto na expressão de velocidade relativa, que é essa, ó. Ok? Então, a velocidade relativa eu tenho. Vamos substituir. Vou reescrevê-la aqui, tá? Velocidade relativa é o ΔS relativo sobre ΔT. Então, vamos lá. Velocidade relativa entre eles, 2. Acabei de achar. ΔS relativo entre eles. O que é isso? É a distância entre eles. Qual é a distância inicial entre eles? O A está no 3 e o B está no 7. Então, a distância entre eles é 1, 2, 3, 4 centímetros. Então, o ΔS relativo vale 4 centímetros. Aí você vai achar esse ΔT. Multiplica em cruz, isola esse ΔT, que você vai ter 2 segundos. Sabe o que é isso? É o tempo necessário para o encontro. Olha lá. Então, quer dizer que após 2 segundos, o A alcança o B. Difícil fazer isso? Tranquilo, né? Fernando, mas se eu quiser a posição do encontro, se você quiser a posição, aí você monta a formulinha do sorvete, ou do A ou do B, e substitui esse tempo. Agora, se eu não quiser a posição do encontro, não. Se eu quiser saber, por exemplo, quanto que o A precisa deslocar até alcançar o B? Lembra, o A inicialmente está no 3. Quanto que ele vai precisar deslocar até alcançar o B? Ora, se você quiser saber o deslocamento do A, você deve tratar apenas do A. E aí você trata assim, ó. Velocidade do A é ΔS do A sobre ΔT. Qual é a velocidade do A? O A tem uma velocidade de 4 centímetros por segundo. Quanto que ele vai deslocar até alcançar o B? É o que eu estou procurando. Quanto tempo demora para ele alcançar o B? 2 segundos. Quer dizer, então, que o deslocamento do A até alcançar o B vai ser de 8 centímetros. Será que é verdade isso? É. Lembra que eles vão se encontrar aqui no 11, ó? Lembra que o encontro ocorre no 11? Ele vai sair do 3 e vai alcançar o B no 11. Ó, saiu do 3 para alcançar o B no 11, quanto que ele desloca? Realmente, 8 centímetros. Tá vendo? E se você quiser, por final, determinar o deslocamento do B, faça a mesma coisa. Ó. Velocidade do B é ΔS do B sobre ΔT. Qual é a velocidade do B? 2 centímetros por segundo. Quanto que o B desloca até ser alcançado por A? Sei não. Quanto tempo demora para o B ser alcançado por A? É os 2 segundos que nós achamos aqui. Ó. Quer dizer, então, que o B
ele sofre um deslocamento de 4 centímetros até ser alcançado. Se ele estava no 7, deslocando 4, significa que ele vai ser alcançado no 11. Tudo bem? Isso é encontro de corpos. Vê se é difícil. Faça o print dessa página também, pessoas. Guardem isso daí. Pronto? Beleza, vou passar. Bom, eu acho que agora a lista de presença está completa. Então, agora, por favor, ligue o áudio para me responder. Gostaria de saber o seguinte. Vocês têm uma tarefa a ser entregue na terça-feira lá no colégio, certo? Certo. Já fizeram porque é um plano que eu passei para vocês lá no início da quarentena, certo? Certo. Tá, eu quero conferir qual é esse plano, qual é essa tarefa. Vocês já fizeram, certo? Fer, que eu me lembre, na verdade, você passou um negócio pra gente fazer no Word, mandar pra você, e Simuladores. depois não falou mais nada. Aí só falou na quarta-feira uma lição agora, que a gente já fez. Tá. Você Só sabe, que então, essa eu acho que é pra entregar depois, acho. certo. Qual que era o plano, então, passado lá no início da quarentena? Exploração dos simuladores. E aí depois você ia redigir, fazer um texto pequeno de cada simulador. Certo? Certo. Isso está escrito lá no plano. E lembra que a nossa reunião aqui, ela está sendo gravada. Então, pelo amor de Deus, vocês precisam entregar um papel físico com aqueles textos do Word. Vocês já fizeram e mandaram no meu e-mail. Só que pelo plano, agora, para a escola, vocês precisam entregá-los lá na escola. Então, o que vocês vão ter que fazer? Quantos simuladores foram? 9. 9. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquele texto, imprimir, certo? Com a página lá do plano que eu enviei, anexar tudo bonitinho, vai colocar seu nome manuscrito e escrever assim, ó, que conforme a orientação do professor, os textos anexados foram encaminhados para o seu e-mail. Ponto. Certo? E vão Isso vai ser esses textos todos lá na terça-feira, lá na escola. Tá, ô Fernando, e isso vai ser a nossa avaliação de nota. Não, isso não é parte da avaliação. Tem várias coisas que vão entrar. Não, ok, mas isso é o que a gente tem que entregar lá na terça-feira. Só na isso. terça-feira, exatamente. A próxima tarefa física, matéria, vocês deverão entregar na escola, a Eliana ainda não marcou. Mas ela começa a partir do que eu solicitei na quarta. Todo término de aula, todo módulo corrigido, vocês devem fazer os exercícios extras. São só 2, certo? Então, a partir de onde começamos na quarta, todos os extras devem ser feitos. Quer dizer, os 2 extras de todos os módulos. Vão fazendo, porque vai chegar um momento que ela vai falar assim, pessoas, agora vocês me entreguem o que vocês estão fazendo na segunda-feira. Então, vocês têm que estar com isso tudo pronto. Então, para não acumular, vão fazendo. Entendido? Alguma pergunta? Não. Uma pergunta. Pode falar. Em relação a esses textos, Sim. você tinha pedido para a gente fazer cada um em um arquivo, certo? Exatamente. Então, basicamente, se a gente for imprimir, vai dar 9 folhas. Certo. Eu posso colocar, por exemplo, acho que dá uns 2 por página. Pode. Posso colocar isso? Pode. Pode sim. Mas não faz frente e verso não, tá? Como é impressão, não faça frente e verso. Tudo bem? Ok, tudo bem. Porque aí atrás eu tenho condição de anotar alguma avaliação, tá? Tá. Pode colocar 2 por página, sem problema. Mas não faça frente e verso não.
Ok? Senão eu fico sem espaço para escrever. Ok, e desculpa, você pode falar de novo o que tem que colocar escrito, tipo, Tá. que a gente viu? Vocês vão imprimir porque vocês digitaram o texto, certo? Então, por isso que Sim. vocês vão imprimir. Agora, quem fez manuscrito e tirou foto, que aconteceu em outra sala, eu não sei se é nada de vocês, eu não lembro. Quem fez manuscrito é só imprimir e entregar o manuscrito, não precisa escrever nada. Mas imprimam aquela página inicial que é o plano de estudo, certo? Aquele plano. Vão anexar junto. E escrevam a caneta manuscrito, escrevam lá. Conforme orientação do professor, os textos abaixo foram encaminhados para o seu e-mail. Ponto. Coloca o seu nome, a caneta, não digita isso, escreve, manuscrito. Coloque o seu nome, a caneta, bonitinho, o número, a sala, tudo certinho. Beleza? Vou repetir mais uma vez, LA. Conforme orientação do professor, os textos abaixo foram encaminhados ao seu e-mail. Ponto. Beleza? Ô, Fernando. Oi, pois não. Ó, e se por algum acaso, tipo, suponhamos, eu fiz no computador, e aí, tipo, tá, beleza, eu mandei pra você e eu acabei apagando do computador, eu acabei excluindo. Excluindo, vai na lixeira que tá lá. Ai, meu nossa. Se Tá você bom. apagou, deve estar na lixeira, concorda? Não, porque não tá. Não tá? Ué, mas por que você apagou? Não apagou não, ué. Eu não sei, eu acho que eu apaguei, porque, sei lá. Procurem enviados. Tá, eu vou lá no e-mail e eu vou ver se eu consigo Isso. recuperar Vai por lá lá. no e-mail, entra lá em enviados que você vai achar. Tem uma lupazinha lá, coloca lá o meu nome, né, o meu endereço, prof.fernando, que aí ele vai te mostrar quando que você mandou para mim uma mensagem. Tá bom. E aí, se você não conseguir, você entra em contato comigo via WhatsApp separadamente daqui, tá bom? Tá bom, obrigado. Aí eu te ajudo a resolver esse problema. Só que tem que ser Certo, rápido, tá, ô Matheus? Não Tá, vai deixar isso para segunda-feira, que Não, segunda-feira hoje já resolvo. eu tenho 1 milhão de aula e me aperta. Se eu Certo. não te responder hoje, que eu também estou ocupado o dia todo até a noite, eu te respondo amanhã cedo, tá? Não, sem problemas. Então, beleza. Vamos dar sequência, pessoal. Tudo resolvido. Agora nós vamos falar de um outro assunto. Agora, guarda lá aquele negócio de encontro de corpos. Depois nós vamos misturar tudo, hein? Vai ficar bacana. Esse daqui, o título dele, anotem aí, é Travessia de Pontes e Túneis. Travessia de Pontes e Túneis. Então, tá vendo? Isso aqui é um túnel. Aqui também tem túnel, porque eu peguei a imagem pronta, tá? Se estivesse na lousa, eu ia desenhar uma pontezinha para ficar mais fácil a visualização. Mas é assim, ó. Vocês vão entender bem fácil. Mais uma vez, os corpos que nós vamos utilizar aqui como exemplo estarão realizando um movimento uniforme. Mais uma vez. O que significa isso? Significa que eles apresentam velocidade constante. Constante. Muito bem. Olha esse primeiro desenho. Nesse primeiro desenho, eu tenho um túnel cuja extensão, cujo comprimento, vale 200 metros. Ok? Aí eu estou à toa perto desse túnel. Tá? Eu estou à toa perto desse túnel e eu sei que a extensão dele é de 200 metros, eu estou lá perto dele e eu tenho um cronômetro no meu relógio. E aí todo dia eu vou lá perto desse túnel, eu vejo um passarinho entrando por esse túnel, atravessando o túnel e saindo. Todo santo dia o passarinho faz a mesma coisa. E aí, como eu estou sem ter o que fazer, eu falo assim, você quer saber de uma coisa? Vou calcular qual é a velocidade desse passarinho. É claro que a gente está supondo que o passarinho realize um movimento uniforme, que ele tenha velocidade constante. Então, como eu não tenho nada que fazer, vou descobrir a velocidade desse passarinho. E aí eu gostaria de ouvir áudio. Ouvir. O que eu devo fazer, pessoas, para descobrir a velocidade desse passarinho? Eu tenho um cronômetro. O que eu devo fazer? Eu
para descobrir a velocidade, eu tenho que medir a distância da onde do túnel que ele percorre. Vamos lá, Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. LA, minha sessão foi ah, encerrada. Vocês estão me ouvindo? sim. Provavelmente é o Nelson entrando na minha aula, certo? Provavelmente. Então, provavelmente. Nelson, vaza daqui, filho. O Fernando, e eu consegui baixar os negócios. Eu entrei lá no e-mail, coloquei teu e-mail e já tava lá, já consegui baixar. Ah, perfeito. Eu Tá entrei vendo? em desespero, cara. Não precisa entrar em desespero, que tudo a gente resolve. Bom, voltando. LA, vou repetir o texto inicial, a minha fala inicial. Tem um túnel que eu sei que ele mede 200 metros. E eu tenho um cronômetro e todo dia eu vou lá próximo a esse túnel e eu vejo um passarinho entrando no túnel e saindo do túnel. Entrando no túnel e saindo todo santo dia, no mesmo horário. Aí, como eu não tenho muito o que fazer, um belo dia eu vou lá perto do túnel e quero determinar a velocidade desse passarinho. Como é que eu faço? Experimentalmente, como é que eu faço? Você mede o tamanho do túnel. De novo. Ah, não. Cê- Tá, então você O cronometra tamanho do quando. passarinho também. Então, o meu passarinho faz de conta que é um beija-flor. Beija-flor. Ok? Beija-flor. Peditinho. Peditinho. Ah, Peditinho. tá, então você pega Certo. 200 metros, aí você pega o cronômetro, quando ele entrar no túnel, você ativa o cronômetro. Ah, gostei. Pera lá, Sim. pera lá, pera lá. Pera lá. Só um segundo. Vou fazer o que você está falando. Então, quando ele entrar aqui, faz de conta que só passarinho. Quando ele entrar, eu solto o cronômetro. Sim. Isso. Ok. E aí? Aí deixa ativado e na hora que ele sair do túnel, você para o cronômetro. Essa hora que ele estiver saindo aqui na outra extremidade do túnel, eu travo o cronômetro. Beleza? O que eu tenho aqui? O tempo gasto para ele realizar a travessia. Tudo bem? E aí, como é que eu calculo a sua velocidade? Aí você coloca Vai. a distância que você sabe do Tá, túnel. velocidade igual delta S sobre delta T. É isso que você está falando, certo? Por quê? Isso. Porque o movimento é uniforme, certo? Certo. Qual foi o delta S descrito ou percorrido pelo passarinho? Foi o comprimento do túnel. No caso é 200 metros. E o tempo foi o que eu tenho no cronômetro. Beleza? Aí eu acho a velocidade do passarinho. Fácil. Vamos imaginar que ele gastou 100 segundos. 100 segundos. Então seria 200 dividido por 100, 2 metros por segundo. Beleza. Muito fácil. Ou não? Ah, de certa forma, porque tá que nem no exemplo ali do trem, você tem que Não. calcular também. Para. Estou falando do passarinho. Ah, Tudo então bem com tá o passarinho? certo. Tudo. Tá, então tranquilo. Beleza. Fácil. Agora vamos para o lado direito. Agora, ao invés do passarinho, vai ser um trem. E como eu peguei essa imagem pronta da internet, esse trem aqui tem 500 metros. Desculpa, o túnel tem 500 metros. E o trem tem 100 metros, ó. 100 metros. Ok? Faz de conta que é a mesma coisa. O trem realiza movimento uniforme, tem velocidade constante. Eu não tenho o que fazer. Eu fico lá perto desse túnel. Aí eu tenho um cronômetro. E aí eu quero, por acaso, descobrir a velocidade desse trem. O que eu faço? Mesmo procedimento. Na hora que o trem entra no túnel, eu solto o cronômetro. Na hora que o trem sai do túnel, olha aqui embaixo de tudo. Sair do túnel é quando a traseira dele estiver saindo do túnel, não a dianteira. Não é aqui que eu travo o cronômetro. Porque ó, eu acionei o cronômetro quando a dianteira dele entrou no túnel. Eu vou parar o cronômetro quando a traseira estiver saindo do túnel. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Tranquilo. Tá, agora eu vou calcular a velocidade. Então agora me ajuda. Então a velocidade, eu sei que é delta S sobre delta T. Ok? Quanto que eu uso de delta S? Comprimento do túnel? Olha se foi o comprimento do túnel. É de 500 metros?
A hora que a dianteira dele entrou, eu soltei o cronômetro. Na hora que a traseira saiu, eu travei o cronômetro. Então, qual foi o deslocamento dele nessa travessia? Preste atenção. Eu tenho que pegar um ponto como referência nesse trem. Então, aqui, eu vou colocar o ponto vermelho na dianteira do trem. Então, aqui é o início da travessia e aqui é o término da travessia. Então, o ponto vermelho, pessoas, ele sofreu um deslocamento. Vê se concordam comigo, ó. Puxa aqui uma vertical, ó. O deslocamento do ponto vermelho foi daqui até aqui. Certo? Qual é esse deslocamento sofrido pelo ponto vermelho? É o comprimento do túnel mais o comprimento do trem. Ou então, vamos pegar um outro ponto na traseira do trem, que é o ponto azul aqui, ó. Aqui é quando inicia a travessia, que a frente dele está entrando no túnel, e aqui é quando se encerra a travessia. Qual foi o deslocamento sofrido pelo ponto azul? Ó, comprimento do trem mais o comprimento do túnel. Deu para entender? Então, aqui, no caso do trem, o ΔS é o comprimento do trem mais o comprimento do... mais o comprimento do túnel. Isso tudo dividido pelo tempo que a gente tem no cronômetro. Difícil fazer isso? Eu gostaria que vocês me dissessem aí qual é a diferença. Aí você vai falar assim, o ΔS. Né? O ΔS lá no passarinho foi só o comprimento do túnel. E o ΔS aqui na travessia do trem foi o comprimento do túnel mais o comprimento do trem. Não é isso? Verdade. Se você observou isso, está perfeito. Mas por quê? Porque o nosso passarinho, pessoas, ele é um ponto material. A dimensão dele é desprezível. E esse nosso trenzinho aqui é um corpo extenso. Deu para entender? Na travessia de um ponto material, a gente não leva em consideração o tamanho do corpo. A gente leva em consideração só o tamanho da ponte ou do túnel, mais nada. Quando é corpo extenso, a gente tem que levar em consideração o tamanho do corpo que vai realizar a travessia. Seja um trem, seja um caminhão, seja uma moto, seja um carro, a gente tem que levar em consideração. Beleza? Difícil? Sim ou não? Não? Não. Beleza. Vou passar para uma próxima página, mais explicação. Então, vê aí se não tem pergunta, faz o print, guarda isso aí no seu caderno. Eu vou passar para uma próxima explicação. Posso ir? Estou indo. Agora, a gente entra no tema da aula que você tem aí na apostila. Dá uma olhada aqui se a aula não chama ultrapassagem. Vê se não é isso. É, não é? E agora, ultrapassagem. Então, por exemplo, aqui nós temos um caminhão, está movimentando aqui para a direita, e um ônibus, também movimentando para a direita. O ônibus tem uma velocidade maior que o caminhão. Então, é óbvio que o ônibus vai ultrapassar o caminhão. Certo? Os dois estão movimentando. Beleza? Então, como o ônibus tem uma velocidade maior, ele vai ultrapassar o caminhão. Essa aula, ela vai tratar exclusivamente de ultrapassagem. Pode ser que apareça exercício de encontro de corpos, determinação de velocidade relativa, tal, mas ela vai tratar de ultrapassagem. O tema, o foco da aula é ultrapassagem. Concordam comigo? Que é o seguinte, que a hora que a dianteira do ônibus alinha com a traseira do caminhão é o início da ultrapassagem. E a hora que a traseira do ônibus está alinhada com a dianteira do caminhão é o término da ultrapassagem. Tudo bem até aí?
Então, o início da ultrapassagem é quando a dianteira do ônibus alinhou com a traseira do caminhão. E o término da ultrapassagem é quando a traseira do ônibus alinha com a dianteira do caminhão. Tudo bem? Beleza. Aí você vai pensar assim comigo. Tá, eu não posso analisar simples assim, Fernando, porque o caminhão e o ônibus estão movimentando, não estão? Sim, estão movimentando. Como os dois estão movimentando no mesmo sentido, a primeira providência a ser tomada é: determine a velocidade relativa entre eles. Quem tem maior velocidade? É o ônibus. Então, seria a velocidade do ônibus menos a velocidade do caminhão. Então, vamos colocar isso no exemplo? Vamos. Faz de conta que o caminhão está, sei lá, a 36 km por hora, tá, de velocidade, e o ônibus está a 72 km por hora. Quer dizer, um é 10 metros por segundo, o outro é 20 metros por segundo. Aí eu vou lá e tiro a velocidade relativa. Qual é a velocidade relativa entre eles? Você vai fazer 20 menos 10, 10 metros por segundo. Atenção! O que significa eu tirar velocidade relativa? Lembra, dois corpos movimentando. Um com uma velocidade de, sei lá, 5 metros por segundo, o outro com uma velocidade de 3 metros por segundo. Ok? Então, 5 para vocês, 3 para vocês. Quando eu vou tirar a velocidade relativa entre esses dois corpos, lembra, esse é 5, esse é 3, a hora que eu vou tirar a velocidade relativa, ela é 2. Por que ela é 2? Porque para esse corpo aqui, a cada segundo, esse aqui vai afastar 2 metros ou 2 centímetros, seja o que for. Ok? Você faz a velocidade maior menos a velocidade menor. Quando você tira a velocidade relativa, é a mesma coisa de você estar parando um dos corpos. Então, imagina aqui alguém movimentando para lá com a velocidade de 5 e eu indo atrás com a velocidade de 3. Quando eu vou tirar a velocidade relativa desse corpo em relação ao Fernando, é a mesma coisa de eu ficar parado e esse corpo aqui afastando de mim com uma velocidade de 2. Deu para entender? Então, tirar a velocidade relativa é a mesma coisa que eu estar parando um dos corpos. Nesse caso, Fernando, eu tenho o ônibus e o caminhão. A hora que eu tiro a velocidade relativa entre o ônibus e o caminhão, é a mesma coisa de eu estar parando quem? O caminhão, pessoas. Por que é o caminhão? Porque o ônibus vai realizar a ultrapassagem. Ele está com a velocidade maior. Quando você tira a velocidade relativa, você está parando, é como você estivesse parando o corpo de menor velocidade. Deu para entender? Eliana Lameu está querendo entrar na sala. Vamos deixar. Tudo bem? Aí é como, então, você estivesse parando o corpo de menor velocidade. Quem tem a menor velocidade? O nosso caminhão. Então, o nosso caminhão é como se ele estivesse parado. Pensa comigo. Se esse caminhão estivesse parado, eu teria um ônibus fazendo uma travessia. Então, esse caminhão serviria como uma ponte ou como um túnel. E o nosso ônibus é um corpo extenso. Ok? Então, vamos lá. Para eu analisar a ultrapassagem desse ônibus no caminhão, a primeira providência é determinar a velocidade relativa. Certo? Vou colocar aqui, ó, asterisco 1. Depois que eu fiz isso, é só eu tratar agora essa travessia como sendo uma travessia de pontes. Ou túneis, né? Tanto faz. Travessia de pontes e túneis. Onde o caminhão vai ser a ponte. Ou o túnel. Beleza? E não esquecer que o nosso ônibus é um corpo extenso. Certo, pessoas? Vê se dá para entender isso. Um carro ultrapassando o outro, os dois em movimento. O início da travessia, a dianteira de um alinhada com a traseira do outro. Término da travessia, a traseira desse, que vai realizar a ultrapassagem, alinhada com a dianteira do que será ultrapassado. Ok? Início e fim de ultrapassagem. Só que os dois estão em movimento. Então, eu não sei trabalhar com os dois em movimento. Então, para um deles. Como é que você para um deles? Tirando a velocidade relativa. Aí você parou um deles. Quem? O de menor velocidade. Nesse caso, quem tem a menor velocidade? O caminhão.
E se ele está parado, ele passa a ser uma ponte, um túnel. Aí você tem um ônibus passando por uma ponte. Isso é o início da travessia, isso é o fim da travessia. E aí você vai trabalhar daquela maneira. Velocidade, vou trocar a cor aqui. Velocidade é ΔS sobre ΔT. O que é esse ΔS, pessoas? É a velocidade relativa entre eles. Quando você tirou a velocidade relativa, você parou o caminhão. Você parou o caminhão, ele se tornou uma ponte. Então, quem é esse ΔS aqui, Fernando? O ΔS vai ser o comprimento do ônibus mais o comprimento da ponte. No nosso caso, é o caminhão, dividido pelo tempo de ultrapassagem. Pronto. É assim que a gente descobre quanto tempo o ônibus demora para ultrapassar esse caminhão. Tranquilo? O que eu fiz aí? Eu misturo o encontro de corpos com velocidade relativa. Então, ó, encontrou a dianteira com a traseira, certo? Então, isso é o início da ultrapassagem. Término da ultrapassagem, a traseira desse com a dianteira do que foi ultrapassado. Beleza? Para eu resolver essa ultrapassagem com os dois corpos em movimento, não tem jeito. Para um deles. Como é que você para um deles? Transformando-o em ponte ou túnel. E como é que eu determino, como é que eu faço essa transformação de um corpo em ponte ou túnel? Tirando a velocidade relativa. Quando você tira a velocidade relativa, você está parando o corpo de menor velocidade. Aí o outro corpo de maior velocidade vai realizar simplesmente uma travessia de pontes. Tudo bem? Por isso, no ΔS, aqui ó, é o comprimento do corpo que vai realizar a ultrapassagem, mais o comprimento do corpo que está sendo ultrapassado. Por quê? Ele virou uma ponte. Por que ele virou uma ponte? Uma ponte, porque a velocidade que você vai trabalhar do ônibus não é mais a inicial dele, e sim a velocidade relativa entre ele e o caminhão. Beleza? Fernando. Oi. E aí, então, nessa última expressão, eu vou descobrir o tempo. Tempo de ultrapassagem. Tá, então, aí depende do que que o exercício pedir, eu vou usar esse tempo para achar outras coisas. Por exemplo. Pode falar. Por exemplo. Não sei. Sabe? Fala. Tá. Quanto que o ônibus deslocou para ultrapassar completamente o caminhão? Então, você vai querer saber, por exemplo, o deslocamento do ônibus. Aí, você tem que tratar apenas do ônibus. Então, aí você vem aqui, ó. Velocidade do ônibus é ΔS do ônibus sobre ΔT. Aí, essa velocidade do ônibus é a real velocidade dele, não é relativa, não. É a que ele estava. No exemplo que eu tinha dado lá, 72 km por hora, ou 20 metros por segundo. Esse tempo aqui agora, esse tempo é o tempo da ultrapassagem. Aí você acha quanto que ele deslocou. Certo? Perfeito. Ou quanto que o caminhão deslocou até ser ultrapassado. É a mesma coisa, só que aí para o caminhão. Né? Aí seria a velocidade do caminhão, ΔS do caminhão e ΔT. Deu para entender? Deu. Pessoal, é a maneira mais fácil da gente analisar a ultrapassagem. Então, você tira a relativa entre os corpos que estão em movimento. Fazendo isso, você parou um dos corpos. Como você parou um dos corpos, ele se torna uma ponte ou um túnel. Pronto. E aí você já sabe trabalhar com isso. Beleza? Fernando. Oi. Ó, tá, eu entendi como faz para descobrir quanto tempo dura a ultrapassagem. Mas por exemplo, se no exercício ele perguntasse, ó, qual o deslocamento total do caminhão de trás para completar a ultrapassagem? Como assim o caminhão de trás? Eu não Suponhamos tô vendo caminhão atrás. Não, suponhamos, tipo caminhão ou ônibus aí no caso. O que faria? É o que eu acabei de fazer, Matheus. Eu acabei Ali de no fazer, caminhão. ó. É o que você está falando do tá. caminhão de trás, seria o deslocamento do ônibus. Qual o deslocamento do ônibus durante a ultrapassagem? Então, você tem que trabalhar só com o ônibus. Velocidade do ônibus é o ΔS do ônibus sobre ΔT. Qual é a velocidade do ônibus? No exemplo que eu dei, 72 km por hora, 20 metros por segundo. Qual é o ΔS dele durante a ultrapassagem? Eu não sei. Quanto tempo demorou a ultrapassagem? Esse daqui, ó. Você tem esse tempo, você substitui, tem a velocidade dele, você acha quanto ele deslocou.
Ah, tá, Certo? entendi. Certo. Vamos aplicar isso? Vê se tem alguma pergunta a mais. Se não tiver, faça o print aí. E mais uma vez, é a maneira mais fácil de trabalhar com ultrapassagem. Tira a velocidade relativa entre os corpos, você vai estar parando um deles. Esse que, entre aspas, estaria parado, se torna uma ponte ou um túnel. Aí você trabalha com travessia de pontes e túneis. Beleza? Vou passar. Faça um print. Nossa aula é até às 11. Não. E agora? Não sei. Até as 10h50. 10h50. Tá, beleza. Vou passar, tá? Então aqui, vamos embora, vou para os exercícios. Agora, área de trabalho. Coque. Exercício da apostila. Primeiro colégio. Setor 222. Esqueci o módulo, é 10, né? Módulo 10, exercício 1. Vamos ver se é isso. Ixi. É isso mesmo. Olha lá. Beleza, vamos brincar com esse. O que diz? Um automóvel que pode ser considerado ponto material. Ponto material. Então, o tamanho dele não interessa. Então, ele é o passarinho. Tá? Ele é o passarinho do que eu fiz até agora. Na situação apresentada, a 90 km por hora. Claro que nós não vamos mexer com quilômetro por hora, porque aqui está metro por segundo, passa isso daqui para metro por segundo. Divide por 3,6, que dá 25. Tá? 25 metros por segundo. Isso é a velocidade do automóvel. Vai ultrapassar um trem de 450 metros de comprimento e 10 metros por segundo que se movimenta no mesmo sentido. Então, é o ônibus e o caminhão, os dois no mesmo sentido. Beleza? Primeira providência. Determinar a velocidade relativa entre eles. Eu não sei nem o que está pedindo e nem vou ver agora. Primeiro, determina a velocidade relativa entre eles. Quem tem velocidade maior? Quem ultrapassa quem? É o carro que ultrapassa... O que é mesmo? É o carro que ultrapassa o trem. Então, é a velocidade do carro menos a velocidade do trem. Substituindo valores, você fica com a velocidade relativa igual. O carro é 25 e o trem é 10. Então, quer dizer que a velocidade relativa entre o carro e o trem vale 15 metros por segundo. Tirei a velocidade relativa, ok? Deixa ela guardada. Deixa ela guardada. Agora vamos ler lá. Considerando os móveis com velocidade constante, ó, tá vendo que a gente vai trabalhar só com movimento uniforme, e aí ele pede lá, determine, vamos lá, item A. O intervalo de tempo de ultrapassagem. Como é que eu acho o intervalo de tempo de ultrapassagem? Ora, lembra, você vai velocidade relativa, é ΔS relativo sobre ΔT. Qual é a velocidade relativa entre o carro e o trem? 15. Qual é o ΔS relativo? Fernando, tem que ser o comprimento do carro mais o comprimento do trem, não é isso? Isso se o carro fosse um corpo extenso. Ele está pedindo aí no enunciado para você adotá-lo como ponto material. Então, o tamanho do carro, você despreza. É como se ele fosse um passarinho. Então, qual é o deslocamento? Apenas o comprimento do trem, certo? Que, no caso, é 450 metros. Sobre o intervalo de tempo da ultrapassagem. Aí ΔT vai ser igual a 30 segundos. Pronto. Essa ultrapassagem vai demorar um intervalo de tempo de 30 segundos. Beleza? Item A, tranquilinho, né? Se tiver alguma pergunta, manda bala, hein? Item B. Os deslocamentos sofridos pelo automóvel e pelo trem durante a ultrapassagem. Então, vamos lá, ó. Deslocamento do automóvel e do trem. Então, primeiro vamos começar com o automóvel. O automóvel é o carro. Então, você faz velocidade do carro, é o deslocamento do carro sobre ΔT. Qual é a velocidade do carro? Vamos lá, a velocidade do carro é 25, ok? Não é relativa aqui, hein? 25.
Quanto que ele desloca durante a ultrapassagem? Não tem a menor ideia. Mas quanto tempo demora a ultrapassagem? 30 segundos. Aí você multiplica em cruz, você vai achar que o carro sofreu um deslocamento de 750 metros. Pronto. Tá aí, ó. 750 metros. Esse foi o deslocamento sofrido pelo automóvel para ultrapassar completamente o trem. E o trem, Fernando, como é que eu acho o deslocamento do trem? Você vai fazer a mesma coisa, só que para o trem. Velocidade do trem é deslocamento do trem sobre o tempo. Qual é a velocidade do trem? O trem está a 10 metros por segundo. O deslocamento dele, estou procurando. E qual é o tempo da ultrapassagem? Os 30 segundos. Quer dizer, multiplica em cruz que o ΔS do trem vai ser igual a 300 metros. Tá aí, ó. Esse é o deslocamento do trem, 300 metros, e do carro, 750. Difícil? Sabe por que essa diferença nos deslocamentos? Por que o trem é 300 e o carro é 750? O carro ele é 450 a mais do que o trem. Por quê? Porque 450 é o tamanho do trem, né? Certo? Senão não seria ultrapassado. Né? Difícil fazer isso? Sim ou não? Não, Fer. Não, de boa. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos para o próximo exercício. Opa, agora apareceu 2 caminhões aí, hein? Vamos ver o que é esse. Um caminhoneiro imprudente tenta ultrapassar outro caminhão em uma faixa proibida. Sabendo que as velocidades dos caminhões são respectivamente 54 km por hora e 36 km por hora, não esqueça de passar isso para metro por segundo, tá? Divide por 3,6. 54 vai ser 15 e 36 vai ser 10. E que cada caminhão tem 25 metros de comprimento. Então, os caminhões são iguais, ó. Todos os dois têm um comprimento de 25 metros. Responda o que se pede. Item A. Então, vamos lá. Item A. Quanto tempo dura a ultrapassagem? Ah lá, legal, ó. Já sei como é que trabalha com ultrapassagem. Primeira providência, tirar a velocidade relativa. Vamos chamar de caminhão 1, o que está realizando a ultrapassagem. Esse daqui é o nosso caminhão 1. E esse daqui é o nosso caminhão 2, tá? O que está sendo ultrapassado. Tudo bem? Então, a velocidade relativa vai ser a velocidade do maior menos a velocidade do menor. Então, a velocidade do caminhão 1 menos a velocidade do caminhão 2. Substituindo valores, velocidade relativa é igual. Do caminhão 1, ele está 54 a 15 metros por segundo, passa para metro por segundo, divide por 3,6, e o outro é 10 metros por segundo. Então, a velocidade relativa, já achei que vale 5 metros por segundo. Certo? Agora, com a velocidade relativa, significa que eu parei o caminhão mais lento. Se eu parei o caminhão mais lento, ele virou uma ponte ou um túnel. E agora, para a gente determinar quanto tempo demora para o caminhão mais rápido passar pelo mais lento, é só eu calcular quanto tempo demora esse caminhão para passar por uma ponte que tem o tamanho desse caminhão 2. Então, vamos lá. Você faz assim, velocidade relativa, vou fazer aqui na frente primeiro. Velocidade relativa é ΔS relativo sobre ΔT. Vamos tomar o cuidado aqui, ó. O que é o ΔS relativo? É o comprimento do caminhão 1 mais o comprimento do caminhão 2 sobre o tempo, ok? Fernando, por que no exercício anterior você não colocou o comprimento do carro?
eu não sei se você lembra, ele pediu para a gente considerar o carro um ponto material, tamanho desprezível, tá? Então, agora fazendo a substituição, vamos lá, velocidade relativa, 5, igual, comprimento do caminhão 1, 25, mais comprimento do caminhão 2, também 25. Ele fala aí que os caminhões têm o mesmo comprimento, de 25 metros. E o tempo nós estamos procurando. Aí você isola lá, ΔT igual 25 mais 25, 50 dividido por 5, 10 segundos. Pronto. Isso daqui é o tempo da ultrapassagem. Beleza? Então, esse caminhão 1 gasta 10 segundos para ultrapassar completamente o caminhão 2. Pois bem, item B. O item B, vamos ver o que ele fala lá. Qual o deslocamento total do caminhão de trás? Quem que é o de trás? É o que vai realizar a ultrapassagem, é o nosso caminhão 1, ok? Para completar a ultrapassagem. Então, aqui é o deslocamento do caminhão 1. Então, beleza. É só você fazer lá, ó, velocidade do caminhão 1 é igual ao deslocamento que ele vai sofrer, que nós estamos procurando, sobre o tempo. Então, vamos lá, substituindo a velocidade do caminhão 1. O caminhão 1, lembra que é o de trás, é o mais rápido. Ó, o 54, que vale 15. Então, 15 metros por segundo, igual o deslocamento dele nós estamos procurando. E o tempo é o tempo da ultrapassagem, que foram 10 segundos. Aí você multiplica em cruz, quer dizer que o deslocamento do caminhão 1 durante a ultrapassagem, multiplica em cruz, 150 metros. Beleza? Algum problema? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Fácil ou difícil? Fácil. De boa? É fácil. Eu só me confundo um pouco na hora que eu vou fazer aquele velocidade relativa é igual a ΔS relativo sobre ΔT. Esse rosinha aí. Ah, É onde eu não sei porque eu me confundo um pouco. mas no quê? Então, na série inteira, sabe? Sei lá. Não entendi, Matheus. O ΔS relativo é o deslocamento. Certo? Numa travessia de pontes e túneis, o que é o deslocamento? Quando é corpo extenso, você tem que somar os dois comprimentos, o do corpo e do túnel. São dois caminhões. A hora que você tirou a relativa, você parou um deles. Aí virou túnel. O que é esse ΔS relativo? É o comprimento desse mais o comprimento do túnel. Por isso que você soma sempre os comprimentos. Ah, tá. No exercício anterior, olha aí no exercício anterior, que era um carro passando um trem. Na hora do ΔS relativo aí, né? Eu coloquei só o comprimento do trem, não foi? Sim, sim. Porque olha lá no texto, ele fala assim, considera o carro um ponto material. Quer dizer, o tamanho dele é desprezível. Beleza? Ah, tá. Beleza. Então, cuidado e atenção nisso, tá? Próxima questão, vamos ver do que se trata. Opa, uma questão de encontro de corpos. Legal. Legal, legal. Agora aqui é só encontro de corpos, ó. Então, não tem nada de ultrapassagem, não precisa se preocupar lá com ultrapassagem, não precisa se preocupar com velocidade relativa, nada disso. Agora é só encontro de corpos. Como é que eu mostrei inicialmente trabalhar em encontro de corpos? Montar a função horária de cada corpo separadamente e igualar, certo? Então, é montar a formulinha do sorvete, para o corpo A, no caso, para o corpo B, depois iguala as duas, ok? Bom, para eu montar a formulinha do sorvete, vamos reescrevê-la aqui, ó. Ela é S igual a S0 mais V vezes T. Você viu que eu nem leio aqui em cima, né? Eu só li aqui, ó. Encontro entre os móveis ocorrerá no instante. Ele quer o instante do encontro, que é esse daqui, ó. A gente não sabe qual é esse tempo. Então, para isso, a gente vai montar a formulinha do sorvete para o A, a formulinha do sorvete para o B, igualar de modo a encontrar o instante do encontro. O que é S0? É posição inicial.
Essa daqui eu sei, ó, qual é a posição inicial do A? É 0. E qual é a posição inicial do B? É 12, tá vendo? Então isso daqui é fácil, posição inicial é tranquilo. Agora, velocidade. Eu preciso saber qual é a velocidade do A e qual é a velocidade do B. Eu não tenho as velocidades, então a primeira coisa é calcular as velocidades. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular separadamente aqui a velocidade do corpo A e a velocidade do corpo B. O gráfico de espaço por tempo sendo reta, não interessa se é crescente ou decrescente. Sendo reta, é movimento uniforme. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, vamos lá, vamos olhar no gráfico, vamos pegar o ΔS do A e o ΔT do A. Atenção, ó, eu posso pegar esse intervalo de tempo aqui, ó, de 0 até 4. Esse intervalo aqui eu posso pegar. Qual é o deslocamento do corpo A no intervalo de 0 a 4? Ele saiu do 0 e subiu até o 2. Ó. Esse é o deslocamento do A. Então, isso daqui é o ΔS e isso daqui é o ΔT. Então, ΔS de 0 até 2, 2, que seria 2 menos 0. Sobre o ΔT de 0 a 4, 4, que é 4 menos 0. 2 dividido por 4, meio. Pronto. Qual que é a unidade? Metro e segundo. Metro por segundo. Achei a velocidade do A. Agora eu vou achar a velocidade do B. Então, velocidade do B. Como é que eu vou achar a velocidade do B? ΔS sobre ΔT. Então, vamos lá no gráfico. Qual vai ser o ΔT? O mesmo, ó. O ΔT eu vou usar o mesmo intervalo de tempo, ó, de 0 a 4, ok? E o ΔS dele vai ser esse daqui, ó. Ele sai do 12 e vai para o 8, ó. Tá vendo, ó? Ele saiu do 12 e veio para o 8, ok? Então, posição final 8, menos posição inicial 12, sobre o intervalo de tempo, 4 menos 0. 8 menos 12, menos 4, dividido por 4, menos 1 metro por segundo. Pronto. Negativa eu já sabia, né? Porque o gráfico é uma reta decrescente. Beleza? Agora vamos escrever as funções horárias, tanto para o A como para o B. Então, vamos lá. Função horária do A. Igual. Vamos lá, ó. Posição inicial do A. De onde ele parte? Do 0. Não precisa colocar. Ok? Não precisa colocar 0. Mais a velocidade dele vezes o tempo. Qual é a velocidade do A? Está lá em cima, meio. Então, é mais meio vezes T. Pronto. Essa é a função horária do A. Beleza? Agora, a função horária do B. Qual é a função horária do B? Vamos lá. Posição inicial do B. De onde ele partiu? Do 12. Mais velocidade vezes tempo. A velocidade dele é menos 1, então fica menos 1 vezes t. Pronto. Tenho as duas funções. O que eu faço para descobrir o instante do encontro? Lembra que a condição do encontro é que as posições sejam coincidentes. Então, SA deve ser igual a SB. O que é SA? É a função dele, meio t. O que é SB? É tudo isso, a função dele, 12 menos 1t. Pega esse menos 1t e joga para o lado de cá, ele vem positivo. Vou ficar com 1t mais meio t, 1,5t. E 1,5t vai ser igual a 12. Quer dizer que t é igual a 12 dividido por 1,5. Ainda equivale a 8. Então, o instante do encontro vai ser no instante 8 segundos. Quer dizer que você puxar aqui assim, ó, esse valor aqui vale 8. Beleza? Alternativa C. Fernando, se ele perguntasse qual é a posição do encontro, posição do encontro, aí você teria que pegar esse instante e substituir em qualquer uma das duas funções. Dá o mesmo resultado? Claro que dá o mesmo. Quer ver, ó? Pegando a A, vou fazer A aqui. Pegando a A, ficaria SA igual a meio vezes o tempo. O tempo vale 8. Quer dizer que SA daria 4 metros. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que o A, no instante 8 segundos, vai estar na posição 4 metros. E onde vai estar o B? Na mesma posição. Quer ver? Vamos fazer o B aqui embaixo. Ó. Então, SB seria igual. Olha lá a função dele, 12
12 menos 1 vezes o tempo. O instante do encontro é 8. 1 vezes 8, 8. 12 menos 8, 4. Olha lá, o B também vai estar na posição 4. Por quê? Porque é a posição do encontro. Beleza, pessoas? Vê se tem alguma dúvida. Nada, nada? Posso passar? Pode. Ok. Fizeram já o print que deveriam fazer. Nós só fizemos essa aula hoje, né? De exercício. Confere para mim se for só essa, por favor. Só até o 3, depois são os extras. Hã? Depois desse exercício são os extras. Não, a pergunta é, nós corrigimos só esse módulo de exercício hoje? Ah, tá, sim. Tá, então só tem os extras desse módulo hoje. Na quarta-feira, quantos módulos eu fiz? 3. 3? Tá, com mais um hoje, 4. Beleza, vocês têm 4 módulos já de exercício extras como tarefa, tá ok? Não deixe acumular. Não deixe acumular. Hoje não dá tempo, hein? Então vamos lá. Oi? Uma dúvida. Você comentou que a gente viu 3 módulos anteriormente e um agora. Certo. Eu posso fazer tudo na mesma folha, correto? Pode. Você só vai identificando, tá? Vai identificando, por favor. Então, assim, aula do dia 20/5. Módulo tal, resolve exercício. Módulo tal, resolve exercício. Módulo tal, resolve exercício. Aí pode continuar na mesma folha, só que aí você coloca aula do dia 23/5. Módulo tal, exercício. Entendeu? Não deixe de colocar a data e aí você resolve os módulos que foram dados naquela data. Beleza? Beleza. Combinadíssimo. Então vamos lá. E agora, tem mais um módulo de ultrapassagem ou é só um? Olha aí para mim, por favor. Não, depois eu acho que é movimento sob a ação exclusiva da gravidade. Então acabou a ultrapassagem. Então a ultrapassagem é essa moleza aí, tá? Molezinha, certo? Moleza. Tira a velocidade relativa, tirou a velocidade relativa, separou um deles. Aí trata como uma travessia de pontos e túneis, tá? E encontro de corpos, exatamente como nós fizemos agora. Monta a função horária de cada um, iguala as duas, você acha o instante do encontro. Pegou o instante, substituiu em qualquer uma das duas funções, você acha a posição do encontro. Bom, o próximo assunto, ou os próximos, né? São as próximas 2 aulas, deve ser queda livre e lançamento vertical para cima. Eu vou só dar uma introdução aqui por causa do horário, nós temos apenas 5 minutos. Então é só uma introdução bem leve aqui, para não tirar o intervalo que tem de 10 minutos de uma sala para outra. Deixa eu ver se eu acho aqui onde eu pus. Queda livre e lançamento vertical para cima. Então, vou deixar essa imagem aqui. Eu espero que vocês façam um print aí. Que nós vamos fazer só uma anotação inicial, tá? Para a gente poder estar encerrando aqui a nossa aula de hoje. Primeira coisa. Queda livre e lançamento vertical, nós vamos estudar os dois ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo. Esses 2 tipos de movimento, nós vamos estar tratando desses movimentos num local onde não há resistência do ar. Ok? Não há resistência do ar, nem na queda livre e nem no lançamento vertical para cima. Beleza? Na queda livre, o que vai acontecer, nós vamos estar, na grande maioria das vezes, abandonando um corpo. Então aqui, ó, eu tenho que colocar um zerinho aqui, ó. Abandonando, é um V0 aqui, dá para ler aí que é V0? Eu vou abandonar um corpo a partir do repouso de uma certa altura em relação a um plano horizontal de referência. Certo? Abandono, a partir do repouso, um corpo de uma determinada altura em relação ao plano horizontal de referência. Eu solto e bum, vai cair. E o lançamento vertical para cima, o corpo é lançado a partir do plano horizontal de referência.
Só que essa velocidade de lançamento aqui, ela não pode ser zero. Ela tem que ser diferente de zero. Se eu pegar um corpo, ó, tá na minha mão, vou lançá-lo verticalmente para cima com uma velocidade inicial zero. Ó, tô lançando. Ele, aqui, ó, com um copo, ó. Ele não sai do lugar. A velocidade de lançamento inicial não pode ser zero, senão ele não sai da minha mão. Entendido? Beleza? Aí ele sobe no lançamento vertical para cima. Eu lancei, ele sobe e atinge a altura máxima. A hora que ele chega lá na altura máxima, qual é a velocidade dele? Olha aqui, ó. A hora que ele atingiu a altura máxima, a velocidade dele se torna zero. Aí chega lá, ele para, depois ele cai. Certo? Então é isso que eu quero deixar para a semana que vem. Queda livre ou lançamento vertical vai ocorrer no local onde não há resistência do ar. Na queda livre, eu vou abandonar um corpo a partir do repouso, ele bum, bum, cai. Lançamento vertical para cima, eu vou lançar a partir de um plano horizontal de referência, ele sobe, na hora que ele atinge a altura máxima, ele para, depois ele volta. A hora que ele voltar, não interessa. Aí é queda. Nós vamos analisar a subida e a queda. Tudo bem? Pessoal, fiquem com Deus. Não deixem de levar lá terça-feira na escola aquele plano solicitado. Um bom final de semana, bom trabalho. Vão adiantando os extras aí dos módulos de quarta e de hoje. E na quarta-feira que vem a gente se encontra. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, se cuidem. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, fiquem com Deus.